né? Professor Marcelo, que possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Pernambuco, especialização em Gestão e Segurança do Alimento, mestre e doutor em Neurociências pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Pernambuco, foi treinador de futebol em times do Brasil e do exterior, como Paraguai, Emirados Árabes, Arábia Saudita, entre outros. Participa do projeto de pesquisa Crescer com Saúde em Vitória de Santo Antão, que avalia o crescimento e o desenvolvimento neuromotor de crianças nascidas com baixo peso, e é membro do grupo de pesquisa Nutrição do Departamento de Nutrição da UFPE. Atualmente está aqui na pesquisa da área do programa perinatal de doenças da vida adulta, né, professor Marcelo? Desenvolvido também pela UFPE, professor de futebol de campo do Centro Acadêmico de Vitória desde 2010. Então, é uma honra muito grande poder estar aqui com o professor. Bom dia, professor. Bom dia, Graciliano. É um prazer estar aqui no seu programa Sociedade em Debate. Parabéns pelo programa e parabéns pelo que você tem feito. Eu tenho acompanhado, né, suas postagens na internet, sempre cobrando das autoridades responsáveis a melhoria das condições de vida para a população de Vitória. Então, bom dia aos ouvintes. Estamos aqui, como já falou, para debatermos sobre esportes, tanto amador como profissional. É um prazer sempre voltar a essa rádio. Eu que admiro muito o professor Paulo Roberto, meu amigo, que não mede esforço, né, se empenha dia e noite para trazer o melhor para a Vitória de Santo Antão. É um empresário, é um professor, é uma pessoa que se dedica às causas vitorienses, né? A construção agora da faculdade da Facol, que está crescendo, que penso que já virou universidade, então hoje já é universidade, então são coisas muito importantes para alavancar de vez o progresso de Vitória de Santo Antão, porque sem a educação nós somos muito pouco, e a gente precisa de pessoas empreendedoras, pessoas com espírito empreendedor, mas pessoas que vejam além do seu tempo. E o professor Paulo Roberto Arruda é um deles, né? É uma pessoa que investe no futebol feminino, investe no futebol profissional, investe no ensino de base, investe no ensino do terceiro grau. Então, assim, Vitória de Santo Antão deve muito ao professor Paulo Roberto. O senhor também, que é escritor, né? O senhor tem um livro aí lançado, publicado. Gostaria que o senhor falasse a princípio desse livro seu, que é muito importante para as pessoas que são apaixonadas aí pelo futebol, apaixonadas pelo mundo esportista, onde não conhece aquela área do vestiário, não conhece aquela área da concentração. Então o senhor fez esse livro aí, publicou, escreveu, para mostrar um pouco aí do que fica ao oculto do torcedor. Na verdade, eu escrevi 2 livros. Um foi simplesinho, era sobre a regra do futebol, mas a base do livro era assim, futebol de rua. Por quê? Porque o futebol que eu joguei quando criança, né, era o futebol de rua, que nós fazíamos barrinha de tijolo, de coco, com as sandálias. Às vezes esquecíamos as sandálias na rua e chegava em casa, tinha que levar uma pizza, porque às vezes a sandália havaiana novinha. Então, era esse futebol, que as regras eram criadas, cada rua tinha sua regra, que nós fazíamos tabela nas paredes, nos muros, corríamos por trás dos carros. Era um futebol completamente diferente, né? Um futebol de criança. E essa recreação, aliás, eu hoje, prestes a completar 60 anos, eu tenho esse espírito ainda jovem, né? Obviamente o corpo é velho, o corpo já está com 60, mas o espírito é jovem, e eu me divirto ainda hoje com bola, brinco com bola, e se me der uma bola e eu sozinho, eu estou muito satisfeito, posso passar o dia todinho brincando com ela. Então, aprendi nessa fase, exatamente de criança, e é o que nós precisamos passar para essas crianças de hoje. As crianças de hoje estão com um tablet, estão com um iPhone, estão com, sei lá, com outras brincadeiras, ou às vezes até o tempo todo na frente da televisão. E não brincam, não recreiam, não sociabilizam, não trocam ideias, não medem forças, esforços, assim, não participam de competição. Competição
é muito saudável sempre, porque o mundo é competitivo, né? O mundo, em todos os sentidos, você vai competir. Para você fazer uma prova, para você passar no Enem, para você entrar no emprego, enfim, você está competindo todo dia. Mas o maior adversário que você tem, na verdade, é você mesmo. E para isso você precisa passar por situações, principalmente quando criança ou jovem, ainda na adolescência, mas na adolescência, principalmente quando criança, você precisa passar por essa fase para que você desenvolva essa capacidade de resiliência, de combater, de resistir, e entender que o campeão não é só aquele cara que ganha, né? Se você botar, por exemplo, 20 clubes agora no Campeonato Brasileiro, não vai ser campeão, mas será que foi o melhor mesmo? Veja os últimos 20 campeões, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Pernambucano, enfim, às vezes, muitas vezes, até eu diria, não é o melhor. Bom, e falando do livro, foi esse que você falou, o treinador de futebol, do treino ao jogo. O que é que eu queria passar, na verdade? Era para as pessoas que não têm aquela vivência, como você falou, do vestiário. Então, o que eu quis mostrar era, bem sucintamente, um livro simples, né, para que fosse que um público bem abrangente conseguisse entendê-lo. Eu dividi em alguns capítulos, onde, por exemplo, um dos capítulos era o treino de campo. Como é que a gente deve fazer, o que é que deve fazer, tempos de treino, o que é que deve buscar, quais os objetivos de cada treino, porque é importante que o treinador tenha intenção dos objetivos do treino, não é só dar o treino. O futebol tem mudado muito, né, para melhor, eu penso. Tudo ficou diferente, mas quando eu digo para melhor, não é o futebol mais bonito, é o futebol mais prático e principalmente muitíssimo vantajoso, porque entra muito dinheiro. Hoje as cifras são astronômicas, então é muito interessante isso. Mas, bom, um capítulo eu trato, por exemplo, do treinador na relação dele com a imprensa, da relação dele com os jogadores, da relação com a torcida, da relação com os dirigentes. Então, isso tudo são formas de avaliar negativa ou positivamente um treinador. Se o treinador não tiver um bom relacionamento, por exemplo, com a imprensa, ele está fadado a sair do clube em poucas rodadas, né? Primeiro, resultado negativo, e resultado negativo sempre vem, independentemente da equipe, até no Barcelona e Real Madrid. Então, se o treinador não tiver um bom relacionamento com a imprensa, como eu estava dizendo, ele vai ter problemas, mas ao mesmo tempo, se ele também não tiver um bom relacionamento com os jogadores, que são seus comandados, ele vai ter problemas. Se ele não tiver um bom relacionamento com os dirigentes, enfim. Então eu procuro pontuar essas questões para tentar mostrar, principalmente para os jovens, que são questões extremamente importantes, e não é só você saber de futebol. Saber de futebol muita gente sabe, e eu não sou louco de dizer que sei mais do que meus alunos, por exemplo, mas o problema é o tratamento, a forma como você emprega, os tempos de treino, de jogo, o olhar que você tem sobre o jogador, a valorização que você dá a cada elemento. Isso é uma coisa importante que eu posso dizer na minha carreira. Eu tive jogadores que são meus amigos, grandes amigos, e com outros treinadores tiveram muitos problemas. Assim, talvez pelo comportamento não dos jogadores, mas principalmente do treinador. O treinador como líder tem que saber chamar, puxar, tirar o melhor do seu jogador. Às vezes, e de repente, é uma posição que ele coloca o jogador, que o jogador não agrada, ou a forma como ele fala com o jogador, como trata. E as pessoas muitas vezes não sabem que os jogadores precisam... a gente não pode tratar, a gente tem que tratar os iguais de forma diferente, porque há jogadores que você precisa incentivá-los. No intervalo de jogo, por exemplo, você precisa levanta a cabeça, vamos lá, dá força. E outros você tem que gritar mesmo. E outros você não precisa dizer nada. Alisa a cabeça, não fala nada, e ele está certo, e ele já sabe o que é que tem que fazer. Então, isso é a psicologia do esporte. O treinador tem que saber essas nuances do futebol para se dar bem, né? Para tirar o máximo de cada um de forma diferente, porque cada cabeça é um mundo. Eu já diria há muito tempo, e cada cabeça é uma sentença. Você tem suas ideias, você tem sua formação, uma coisa que você carrega ao longo de sua vida, desde a infância, né, de família, de amigos, de tudo, e você chega à fase adulta com uma visão diferente do seu colega ao lado, obviamente. Então, o treinador tem que ser uma pessoa muito inteligente, muito lúcida e sensível para essas coisas. Ou seja, de uns você pode cobrar e gritar, de outros você relaxar.
Eu já tive, um exemplo rápido, eu já tive dentro de um jogo, eu estava no, não sei se 7 de setembro, o Serrano de Serra Talhada, nós jogamos contra o Sport na Ilha do Retiro, e na semana seguinte nós jogamos contra o Santa Cruz. Aliás, na semana anterior. E nós jogamos contra o Santa Cruz e eu fui para o intervalo, a gente estava perdendo de 1-0, tranquilo, normal, vamos para o jogo está bom, está tudo certinho. Eu muito calmo. E o treinador, aliás, nós contratamos um médico que era amigo, irmão de um amigo meu, Dr. Cresce Falcão, que é um grande amigo nosso há muitos anos, e o Dr. Cresce ficou admirado, sabe, depois do jogo, como você é calmo, você trata os jogadores muito tranquilinho, né, naquela hora mesmo perdendo, nós fizemos um gol, nesse jogo perdemos 2-1. E eu muito tranquilo, assim, dentro da situação, porque é o momento de jogo. Só que depois de, acho que foi 15 dias depois nós estávamos novamente na Ilha do Retiro, jogando contra o Sport, e nós tivemos uma situação, assim, não muito comum. Acabando o primeiro tempo, nós estávamos ganhando o jogo de 1-0, e sofremos um gol. O Nildo, na época, veio carregando a bola no meio do campo, eu dizendo para matar a jogada, ele foi, carregou, e chutou e foi o gol, empatou o jogo. Esse jogo foi 2-2 no final. Mas bom, quando eu cheguei caminhando para o vestiário, um jogador já disse: professor, não estou aguentando, eu estou sentindo demais as costas, não consigo mais jogar. Pronto, você já está substituído. Chamei o preparador e falei: vai aquecendo o pessoal aí, porque já vai entrar fulano. E vou entrando no vestiário. Quando cheguei, depois de entrevista e tal, quando cheguei dentro do vestiário, outro jogador: professor, eu não estou aguentando por isso, o outro, eu também não estou aguentando por isso. Quer dizer, imagine você como líder, né, de um grupo, você ouvir de 3 jogadores que não estavam mais aguentando. Aí, quer dizer, eu tive que explodir, dei alguns gritos, alguns berros, e esses jogadores voltaram, o primeiro não, mas os outros voltaram, que estavam pedindo para sair, voltaram, nós jogamos, e eles jogaram muito ainda, entendeu? Então, assim, são reações diferentes dependendo do momento, isso é óbvio. E o treinador tem que ser inteligente para saber como reagir, uma hora de gritar e a hora de calar, de apoiar, porque o apoio tem que ser incondicional, né? Dentro do jogo, incondicional, mesmo depois você tira o jogador e nunca mais ele volta. Então, bom, resumindo, este livro, o treinador de futebol do Treinar o Jogo, é um livro que pontua algumas atitudes do treinador perante o futebol, porque eu falo dos vestiários, eu falo de fora de campo, eu falo do jogador dentro e fora de campo, eu falo das reações, enfim, da psicologia, da parte bem variada do jogo, que muita gente não entende que... Porque o jogo em si, Graciliano, o jogo é a melhor coisa do mundo, os jogadores, eles adoram o jogo, o problema é treino, durante a semana você tem que treinar. Marta disse uma frase que eu já tinha ouvido de Usain Bolt, aquele corredor de 100 metros, ela disse agora, quando o Brasil perdeu, nós precisamos chorar no começo para sorrirmos depois, né? Ou seja, se você não se preparar muito, não treinar muito, não sacrificar festas, amigos, saídas, um monte de coisa, você não vai chegar ao cúmulo, você não vai chegar ao ápice, ao sucesso, a ser campeão. O campeão, as pessoas não entendem que para você se tornar um campeão, você abdicou de muita coisa na sua vida, você se sacrificou, você se dedicou. Então, aquele negócio é feito dinheiro. O problema não é você ganhar muito, o problema é você guardar muito. Aí você vai ter. Se você ganhar 1 milhão por mês e gastar 1,5 milhão, você daqui a pouco está com dívidas que talvez nem consiga mais pagar. Mas se você ganha R$2.000 e gasta 1.000 e guarda 1.000, daqui a 10 meses você tem 10.000 guardados. Então, isso é o básico da vida, para a vida toda, né? Verdade. Tá aqui na live, aqui, mandou um alô para você, um abraço. O Davi, da Corrida de Rua, né? Mandou um abraço para você. Meu amigo, adoro o Davi. Um abraço, querido. Um abraço, Deus te abençoe. Ele está lá na live. Sou seu fã. Um grande abraço, viu? Valeu. O Túlio também mandou um abraço para o senhor. Botou aqui, grande Marcelo Almeida. Odair Lima. Odair, lá da faculdade. Odair. Tem muita experiência e conhecimento. Está todo mundo ligado aí. O Leão está nos assistindo. Também. André, ontem eles falaram que assistiram. Um abraço para eles. Um abraço a todo mundo da Faculdade Federal. Professor, o senhor começou a falar aí sobre a questão do futebol quando o senhor era pequeno, menor, né? Quando era criança, o senhor gostava de bater aquela peladinha nas ruas, né? Inclusive citou aí a questão da Havaiana. Aí eu queria saber do senhor qual a importância do futebol amador
na vida das pessoas comuns, e também a importância que é o apoio do governo, tanto municipal como estadual, para esses atletas amadores. Antes, para não esquecer, o Túlio que falou, não sei se é o Túlio Manhante. Túlio Manhante, meu amigão, eu adoro ele está se formando agora, meu colega, professor da educação física, preparador físico do Vitória, uma figura maravilhosa, adoro o Túlio. Um abraço, querido, um abraço, você está na escuta, que bom. Sim, o futebol amador é fundamental para a sustentação do futebol profissional, né? Na verdade, o amador é que vai formar o profissional. Então, quando eu digo amador, eu não estou me referindo só no amador dos clubes, na categoria do infantil, juvenil e juniores, né? Isso não é suficiente. As crianças não podem chegar como adolescentes de 14, 15 anos e entrar no clube de futebol e achar que vão virar grandes jogadores de futebol. Isso praticamente não existe, é quase impossível se você até os 8, 9, 10, 11 anos não tiverem um domínio da técnica, pelo menos, e das ideias, da leitura de jogo, de posicionamento, principalmente posicionamento, de como você lê, né? Isso é a tática do jogo. Então, como você lê a posição, de se desmarcar do adversário, de fazer tabelas, isso são aprendidos nessa fase. Então, se você chegar aos 14, 15 anos sem saber isso, provavelmente você não vai aprender. E, por incrível que pareça também, a gente não descobriu ainda, quer dizer, a ciência ainda não sabe qual é a fase ideal para você treinar e treinar algumas habilidades, por exemplo, o passe, o chute, o cabeceio, enfim, e que esse treino vai surtir na fase adulta, ou seja, vai tornar esse jogador que você fez agora um excepcional jogador, né? Você ser um jogador comum tem muitos, então o que é difícil é você ser um jogador diferenciado, você ser um jogador acima da média. E o que é que faz um jogador ser acima da média, né? Então, ele acertar mais passes, ele ter melhor controle de bola, ele chutar melhor, ele ter mais precisão no chute. O que é que faz um jogador chegar a esses índices? Ninguém sabe, mas a gente sabe que o futebol de rua, as pessoas que recreiam com bola, que enriquece o seu repertório motor, ou seja, não é só que jogam bola, mas pessoas que correm, como eu andava de pequeno, em cima da linha do trem, né? Hoje é proibido, mas nós corríamos em cima da linha do trem equilibrado. Então, subir em árvores, cortar, saltar de árvores, enfim, nós fazíamos muitas coisas que hoje as crianças estão sendo tolhidas. Aí os pais estão levando, às vezes, crianças muito cedo para praticar o esporte e de forma errada. O que é que eu digo errada? Por exemplo, o menino novinho, o pai dá uma chuteira e quer que ele já vire um jogador jogando de chuteira. Ele precisa sentir a bola com os pés, sabe? Precisa principalmente jogar com bola leve, sentir a bola de plástico, a bola de borracha, uma bolinha de meia, que nossos alunos, aliás, o Túlio sabe disso, ou daí. Então, nossos alunos trabalham com bola de meia, porque inclusive eu fico muito feliz quando vejo alguns mandando filmes para mim das escolas, onde eles estão dando aula e colocando a bola de meia como um implemento para o jogo de futebol, ou até para outras práticas, mas principalmente para o futebol. Então, essas crianças, imagine você, uma criança que não tem nenhum metro da estatura, e as pessoas dão uma chuteira, caneleira e uma bola gigante, uma bola de adulto, quer dizer, uma bola de futebol de campo oficial. Isso vai trazer problemas terríveis. Não só a bola, que é difícil para a criança chutar, porque deveria ser proporcional, uma bolinha pequenininha e principalmente leve, né? E assim como a chuteira, que pode trazer, principalmente, acarretar deformidade, né? Deformações nos ossos que estão em formação desse pé, e essa criança pode ter problemas futuros, e as pessoas às vezes não sabem por quê, tá entendendo? Então são coisas que a gente tem que pensar, e há muitos anos um amigo meu disse: Marcelo, mas é bom que as pessoas hoje, por exemplo, de ginástica, as pessoas façam ginástica toda descalço, porque antigamente nossos ancestrais andavam descalços. Só que nossos ancestrais não ficavam saltando dentro da academia de ginástica, não ficavam correndo numa pista, como o Davi vive correndo aqui, né, nas pistas na BR. Então, assim, o atrito, você está constantemente massacrando. Isso quer 2,5 vezes o peso do seu corpo quando você transfere uma passada numa corrida. Então, imagine 2,5 vezes, isso multiplicado por milhares ou milhões de vezes ao longo de uma vida. Então, isso vai massacrar, vai sobrar na coluna,
problema no joelho, uma articulação qualquer, um tornozelo, e isso pode trazer consequências. Então, voltando, o futebol amador, ele é o amador que eu digo de criança, de recrear, porque a diferença é você querer jogar e competir e você se recrear com a bola. Se recrear é outra coisa. Então, por exemplo, a Alemanha tem um programa, a Alemanha, a Holanda, eles têm programas extraordinários. Para você ter ideia, ou para o ouvinte ficar sabendo, os que não sabem, claro, a Alemanha, eles têm programas, as crianças até os 8, 9 anos não jogam em campo nem, assim, é difícil dizer uma proporção, mas nem a metade de um campo de futebol, de verdade. Né? Eles aos 7 anos têm um campo pequeno, talvez a metade de uma quadra de futsal. Aos 9, 10 anos eles chegam a um tamanho mais ou menos da quadra de futsal, de 20 por 40, e não jogam 10 contra 10, eles jogam 4, 5 contra 5, quer dizer, você... isso a pedagogia explica muito bem, porque quanto mais vezes você pega na bola, mais vezes você tem condições de criar situações, e ler situações e repetir aquelas situações. Né? Imagine, às vezes eu já vi, por exemplo, no campo de futebol, no intervalo de jogo, aí eles soltam 2 times, de 1 no gol e 10 na linha. Então, ficam aqueles menininhos com 8, 9, 10 anos, correndo tudo para o mesmo canto, em cima de uma bola. Ou seja, ele não tem noção ainda das dimensões, de ocupar espaço, de abrir espaço para receber um passe. Entendeu? Então, isso é criado na fase de infância, mas os adultos são responsáveis, porque os adultos não têm que colocar as crianças para competirem. Né? A Alemanha, por exemplo, eles não fazem competição até, se não me engano, é 9 anos ou 10 anos, não tem competição. Eles brincam, jogam, recreiam, mas não competem, entendeu? Não tem campeonato, não dão medalha, não tem nada disso. Eles vão lá, jogam e tal. Então isso é muito importante. Eu critico, por exemplo, os clubes de Pernambuco. Eu estava vendo há uns anos aí um exemplo, um Schalke 04, tinha um jogador extraordinário. Essa criança morava a 120 quilômetros da cidade. Então, quando é que ele ia? Aí ele ia aos sábados ou domingos. Ele ia só para os jogos. Recreava, brincava com o menino, estava lá e voltava para a casa dele. Por quê? Porque na casa dele ele tem a mãe, o pai, o irmão, o vizinho, as vizinhas, a escola, está tudo certinho. Agora imagine você num clube de Pernambuco, por exemplo, o Recife, que é uma cidade com 3 milhões de habitantes, e traz jogadores do Piauí, do Ceará, do Maranhão, da Amazônia, sei lá, de qualquer canto do mundo, Sergipe, já trouxe muito. Então, traz esses jogadores ficam concentrados ali como pequenos escravos, e para se tornarem jogadores de futebol. Veja, um time de futebol, Graciliano, dificilmente, por exemplo, você pega um menino aos 15 anos e você leva esse time até os 20 anos, e quando eles estourarem, esse time todo, nos 20 anos, são juniores, tornaram 21, todos vão se tornar profissionais, e principalmente o clube, às vezes se tornam em outros lugares. Então, a maioria vai ser perdida. Então, para mim, não vale a pena você investir e botar jogadores dentro de uma concentração, sabendo que a maioria não vai se tornar jogador. Então, você vai tirar a infância de muitos, vai tirar a adolescência de muitos, e às vezes, o que é pior, vai traumatizar muitos, e muito mais. Muito mais por quê? Porque a maioria não vai ser jogador. Óbvio, isso é estatística, né? Por exemplo, em natação, a estatística da natação é um nadador que entra numa piscina olímpica, de criancinha, de bebezinho, de criança, e a cada 60 mil, apenas um vai chegar a uma final olímpica. A cada 60 mil crianças que treinam, apenas um vai chegar a uma final olímpica. Veja que a proporção é muito grande, né? Aliás, é desproporcional extremo, porque 60 mil entram para uma final olímpica. Não é o campeão, não, viu? Estou dizendo, final são 8. Então, desses 60 mil, ele pode chegar entre os 8. Aos 8. Agora, imagine você no futebol, que as crianças, o futebol é uma loucura nacional, né? Mas não é só nacional. Na Europa, hoje nos Estados Unidos, principalmente o futebol feminino, é muito desenvolvido, né? E em outros países que também gostam muito de futebol, apesar de não tratar de futebol tão profissionalmente, como na África, como no mundo árabe, onde eu estive. Eles adoram o futebol, mas não tratam como o Brasil. E o Brasil, o que é que a gente tem? A maioria das pessoas, eles veem o futebol como uma válvula de escape para essas crianças ou esses jogadores salvarem toda a família. Né? As pessoas pensam, ele vai ser jogador, vai ser famoso, vai ser milionário, e nós todos, o pai, a mãe, os irmãos, todo mundo vai ficar rico, porque ele vai ganhar muito dinheiro.
E muitas vezes, e na maioria das vezes, aliás, não acontece. Não acontece, e o que é que vai sobrar para essa pessoa? Às vezes entra nas drogas ou na bebida, Depressão. se desregra, entra em depressão e às vezes comete suicídio e outras formas de suicídio na vida. Verdade, professor. O apoio ao futebol amador é muito importante. Vemos que hoje temos em Vitória de Santo Antão a Liga Vitoriense, né? Onde o senhor sabe que realmente já teve aí grandes jogadores que surgiram aí através da Liga Vitoriense. E estamos no meio do ano e até agora a Liga Vitoriense não começou. Não começou por falta de apoio da Prefeitura Municipal de Vitória. Falta de apoio esse que vemos a situação do campo Carneirão. Carneirão, que inclusive fiz algumas matérias mostrando a situação do Carneirão, que o campo, a parte da arquibancada cedeu, os muros já caíram, né? O campo está tomado de mato. Então é decepcionante ver que Vitória de Santo Antão não tem uma administração na parte de esporte que cuide do esporte, que cuide aí do futebol, porque o Carneirão não serve apenas para o Vitória, não serve apenas para o Veracruz, serve também para projetos, serve para a Liga Amadora, serve para aquelas pessoas que vivem do comércio informal, né? Porque um jogo, leva aquele camarada que leva um picolé, que leva uma água, que leva uma pipoca e dali leva um pão para a sua casa. Então, aquele campo Carneirão que fica ali no Lídia Queiroz é muito importante, não só para os amadores, para os profissionais, mas também para os moradores. E vemos que não temos esses investimentos, né? A Liga vai começar, né, não sei se esse mês, próximo mês, já com o apoio, né, de pessoas terceiras, né? Aí do Dr. Paulo, do Joaquim Lira, pessoas que realmente querem ajudar o esporte. Infelizmente a prefeitura não ajudou em nada, né? Rapaz, eu fico muito triste, sabe? Hoje sou quase um cidadão vitoriense, tem uma casinha aqui também, construí aqui no próximo, e eu fico muito triste porque eu já como treinador, tive muitas vezes no Carneirão, e eu fico... É lamentável a gente ver, por exemplo, o esforço do professor Paulo Roberto com uma equipe feminina na Copa do Brasil, e disputou Sul-Americano, né? Sul-Americano e Libertadores, e ter que jogar em Xangrande, ter que jogar em outro estádio. Quer dizer, isso verdadeiramente é lamentável. Se eu fosse um prefeito da cidade, eu teria vergonha de uma situação dessa. Mas como infelizmente a política é pequena, é pobre, as pessoas não pensam no maior, não pensam na cidade. A Vitória de Santo Antão, uma população próxima de 130 mil habitantes. Aí você tem o único estádio na cidade, ele está interditado por condições deploráveis, né? Eu sempre gosto de levar os alunos, nossos alunos da educação física, a gente tem pelo menos uma prática, normalmente tínhamos uma prática por semestre dentro do Carneirão. E lembro que, penso que há um ano e meio, sei lá, nós requisitamos a prefeitura e eles disseram exatamente isso: olha, não tem porque as paredes estão para cair e a gente não vai liberar o cara. Eu fiquei, mas como é que pode? Como é que você deixa uma estrutura daquela abandonada, o capim crescendo a mais de 1 metro no meio do campo? Então, assim, perde todo mundo, e as pessoas são tão ignorantes que não entendem que isso aí é uma perda muito grande para a cidade, porque o que você falou não é só isso. Imagine as pessoas, o comércio que perde disso aí, o comércio de uma forma geral, porque perde muita coisa, né? Eu aproveito até para fazer uma crítica. Eu penso que, infelizmente, a Universidade Federal de Pernambuco é um bem muito grande aqui dentro, assim como a Facol, como a FATVISA, dentro de Vitória de Santo Antão, mas eu penso que a universidade é maltratada, é como se fosse um patinho feio que não tivesse um olhar assim especial, porque nós deixamos renda, nós movimentamos o comércio, nós
somos quase 300 professores que temos conta em banco, movimentamos, compramos coisas, casas, usamos os armazéns, enfim, toda a infraestrutura, tudo que existe aqui dentro de Vitória, nós professores usamos, e os alunos também, muitos alunos alugam, né? Kitnets, quartos, pensões, apartamentos, enfim. O movimento é comida, nós usamos restaurantes, eu vejo às vezes muitos alunos dentro do restaurante, então, veja, os supermercados, nós usamos toda a estrutura da cidade, nós, Universidade Federal de Pernambuco. Aí, há tempo que nós precisamos de uma área para construirmos o Campo 2, que seria assim, o complemento da Universidade Federal de Pernambuco aqui mesmo, onde o nosso curso de Educação Física necessita urgentemente de uma pista de atletismo, de um campo de atletismo, de uma piscina olímpica ou semiolímpica, de uma quadra própria, porque a quadra é do Centro Acadêmico de Vitória para todos os cursos. Então, assim, nós temos muitas deficiências e a prefeitura, infelizmente, ela não vê isso, parece que não vê com bons olhos, assim como o futebol, e como o futebol amador, porque se fossem mais inteligentes, eles se aproveitariam exatamente desse futebol amador, desses torneios amadores. Vitória é um celeiro de craques, já produziu muitos jogadores de futebol e futsal. Quantos jogadores jogaram aqui e foram para o mundo, jogaram no mundo, disputaram o campeonato europeu e tudo. Eu estou dizendo que conheço. Jogadores hoje que jogaram aqui na Facol recentemente, estão, sei lá, no Azerbaijão, então aí pelo mundo, pela Europa toda e na Ásia. Assim, então são coisas importantes, porque as pessoas não entendem que o vitoriense, o filho de Vitória, se ele se der bem no mundo, ele provavelmente vai trazer o seu dinheiro, ele vai investir aqui. E isso vai fazer com que o comércio cresça, com que a cidade cresça. Mas a mentalidade é muito pequena. A mentalidade não é de, não, eu sou adversário político, então se o cara tem um time, eu não vou botar o campo porque ele não vai jogar no meu campo. Como se o campo fosse propriedade sua. Né? Infelizmente, essa é a visão. E isso é uma visão muito errada. Aliás, também, Graciliano, eu aproveito para dizer o seguinte: o Brasil está todo errado, tanto na esfera federal, como estadual, como municipal. As pessoas, os políticos, os nossos programas não são programas contínuos, não são programas que extrapolam a política. Os programas são: eu faço um programa para o meu governo. Quando o outro entra, o outro demonstra tudo que ele fez. Quer dizer, as perdas são enormes. Aí começa uma nova era, como se fosse o salvador da pátria, e que tudo que ele fosse fazer é bom, é da melhor qualidade, e o que foi passado, nada presta. Então, nenhum dos dois é verdade, não é isso? Então, a gente precisa aqui de pessoas, de políticos, de pessoas, principalmente de gestores públicos, que pensem na população. Quando eu digo a população, você tem que pensar não só na cidade, mas pensar no estado, pensar no país melhor. Porque se a nossa cidade for melhor, se todo mundo pensar em melhorar a sua cidade, se cada um varrer à frente da sua casa, a cidade toda vai ficar limpa. Então, eu penso dessa forma. Se você cuidar, tiver uma cidade boa, todos nós temos 5.500 municípios, se não me engano, no Brasil, ou em Pernambuco somos quase 200 municípios. Então, se esses municípios, cada um desses for melhor, a gente vai ter um estado melhor e, consequentemente, um país melhor. Verdade, professor. Então, é uma pena muito grande o estado de Carneirão está da maneira que está, aí abandonado, todo destruído por causa de politicagem, né? Porque é muito complicada essa situação que vivemos hoje, que prejudica a todos. Inclusive, a prática do futebol feminino, onde o Vitória, como o senhor já tinha citado, o Vitória aí foi alvo de grandes reportagens por Globo, Record, entre outras TVs do Brasil e do mundo, mostrando a qualidade do Vitória, do futebol feminino, o investimento que tinha no futebol feminino aqui em Vitória do Pontão. Mas infelizmente, com a perda desse Carneirão, o Carneirão sendo fechado, diminuiu muito tanto a parte de treinamentos, como também a parte de apoio, porque sabemos que é muito importante o torcedor estar lá motivando, incentivando a cada jogadora, cada atleta feminina e atletas em geral. Vemos aí a briga que é no Campeonato Brasileiro, no campeonato, qualquer campeonato do mundo, de o cara decidir em casa. Então quer dizer que o apoio da torcida é muito importante. E aqui não tem. Estatisticamente, os times que jogam em casa têm um percentual maior de vitórias. Então, se você joga a favor do seu público, né, joga dentro de casa, você vai ter, assim, as chances de você ganhar o jogo aumentam.
Mas, aí como você disse, realmente é como se fosse uma bola de neve, uma coisa puxa a outra. Então, se você não tem o campo, você não tem o investimento, porque, veja, como é que um investidor, a não ser o Paulo Roberto, é o único que investe, mas como é que o cara vai querer investir num time aqui de Vitória se ele não vai nem jogar em Vitória, né? Por exemplo, um time poderia, sei lá, um patrocinador daqui vai jogar com a camisa da Universidade Federal de Pernambuco. Aí é a Universidade do CAB. Aí o cara não vai investir porque os jogos não vão ser nem em Vitória, vão ser em Xangrande ou no Recife. Então, é como se o seu público, o público que você quisesse vender a sua mercadoria, ele não pudesse ver. O seu comercial está sendo feito em outros cantos que não tem esse público, entendeu? Então, uma coisa puxa a outra e só vai trazer, tudo é trazendo prejuízo para o esporte, ou seja, para o futebol. Eu já vi times belíssimos do futebol feminino, né, aqui do Vitória, mas hoje a gente está numa crise muito grande, mas principalmente porque não tem o fundamental, que é o estádio. Como é que você está num campeonato brasileiro, numa Copa do Brasil, num campeonato pernambucano e não tem um campo de futebol na sua cidade para disputar os jogos? Isso é um absurdo, isso é lamentável. Se você diz isso no exterior, as pessoas nem acreditam. É porque um prefeito entrou e achou que não devia ter jogo e quase acaba. Se ele pudesse até passar um trator ali para acabar o campo. Verdade. Vemos aí que até a Marta, ela fez um comentário muito importante, e ela disse que as meninas deveriam se preparar mais, que as meninas deveriam cada vez mais aí, procurar se aperfeiçoar, mas eu vejo de uma maneira diferente. Eu vejo que não tem a oportunidade que, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem. Aquelas meninas que foram campeão da Copa do Mundo agora, elas começam desde pequenas, desde da escola primária até ali aulas de educação física, de conhecer o futebol, estar praticando. E em Pernambuco não tem, em Vitória não tem. Graciliano, deixa eu te dizer, isso aí eu tenho experiência. Eu passei um mês nos Estados Unidos dentro da escola e pude acompanhar de perto. E conversei com muitas pessoas. Eu tenho amigos que trabalham hoje no futebol americano. E o futebol americano, ele tem tudo para dar certo. No profissional ainda não deu certo, mas, assim, de repente é uma coisa que leve tempo, até porque há uma coisa muito arraigada desse futebol já em outros países, né? Outros países que são mais fortes na prática do futebol. Porque eu penso, não é só você trabalhar bem, você precisa ter grandes jogos, grandes campeonatos. O Júlio Garganta, que é um grande pesquisador do futebol em português, ele diz o seguinte: o talento, a pessoa excepcional, ele não surge no volume, não. Ele surge no volume com qualidade. Não adianta ser um bocado de praticante fraco, não. Tem que ser muitos e bons. Esses muitos e bons vão tirar os melhores. Por exemplo, por que Michael Jordan saiu do basquete americano, por exemplo? Então, por Magic Johnson. Por quê? Porque eles competiam em altíssimo nível. Então, todo mundo competindo em altíssimo nível, um ou outro vai se destacar. Muitos são muito bons, mas tem um ou outro que vão ser fora de série, né? Então, não é fácil. Agora, veja, o futebol americano, a gente não pode ter comparação absoluta com o futebol brasileiro, principalmente o feminino. Por quê? Porque eles fazem um trabalho extraordinário de base nas escolas, porque a base é a escola. Então, eles são obrigados a terem aula de educação física, o que nós não somos, infelizmente, né? E nem tem, aqui em Vitória mesmo, muitas aulas não tem por falta de professores. Exatamente. Mas então, esse é um problema, é aquele negócio que eu digo de novo: volta à esfera municipal, estadual e federal. Nós não temos aulas de educação física obrigatórias. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de ver na Rússia. Eu cheguei numa universidade gigantesca, os caras fazendo aula de educação física, e eu perguntava: vocês são alunos de educação física? Aí eu disse: não, nós somos alunos de engenharia química. Tá bom, fui para outra quadra, eu cheguei lá, estavam treinando, jogando, na aula de educação física, alunos universitários. Eu perguntei: vocês são turma de educação física? E eles ficaram assim, quase sem saber o que era educação física, né? Aí eles diziam: não, nós somos da parte informática. Quer dizer, eram campos, quadra de tênis, todos praticando, mas muita gente praticando com professores. E eles não eram estudantes de educação física, ou seja, eles eram pessoas comuns, cursos comuns que praticavam exercício. E nas escolas principalmente. E isso a gente vê na Finlândia, eu vi, e em muitos países. Então, eles se preocupam demais com a prática do esporte. Por exemplo, nós perdemos em esportes, e perdemos muitos anos, para Cuba. Cuba é uma ilha. Cuba, só para você ter ideia, há uns anos, eu não sei como é que está hoje, eu acho que ainda está pior,
mas só o Recife, o Recife, não é o Grande Recife não, viu? Só o Recife tinha mais quadras e piscina do que Cuba. O Recife, veja, o Recife, nós somos 26 estados mais o Distrito Federal. O centro do Recife tinha mais escolas com quadras e piscinas, mais do que o país todinho de Cuba. E Cuba, campeoníssimo em voleibol, campeão de basquete, jogador de beisebol, jogador de jogador Juan Torena, enfim, grandes atletas de atletismo, saltadores, arremessadores, enfim, uma gama de esportistas de altíssimo nível. Mas por quê? Porque eles trabalham, porque eles treinam, porque eles têm na escola, e a escola é a base, quer dizer, massificado na base da pirâmide. Depois que você massificou, vão surgir alguns talentos, esses talentos são trazidos para centros de treinamento, de excelência, e aí vão ser aprimorados, vão ser lapidados. Então, quando você fala do futebol americano, o que é que eles fazem? Escola, depois da escola, para você ter ideia, eu vou fazer uma analogia com o Brasil, mas é mais ou menos as escolas. Então, nós, para formarmos uma seleção americana, o que é que eles faziam? Campeonato escolar em determinada faixa etária, vamos dizer, sub-15, aqui dentro de Vitória e Santo Antão. Os times faziam jogos e formavam a seleção de Vitória e Santo Antão, feminino. A seleção de Vitória e Santo Antão ia jogar contra a seleção de Caruaru, Glória do Goitá, não sei o que, fez um grupo, sei lá, de 10, 20 cidades. Jogaram entre si essas seleções, formam as seleções dessas seleções. Aí depois pega os times, sei lá, tipo de Caruaru para lá, Arco Verde, não sei quem, não sei quem, não sei quem, formou outras seleções. Depois pegou o time de Petrolina, não sei quem, não sei quem, enfim. No final, você fez, sei lá, 100, 200 seleções e tirou uma seleção do Estado. Essa seleção do Estado vai jogar contra o mesmo foi feito em todos os estados, em todos os municípios do Brasil. Então, essas seleções do Estado de Pernambuco, que já saiu depois de N seleções feitas, vão jogar contra as seleções do Nordeste. Então, 9 seleções formadas dessa forma. Essas seleções do Nordeste formou novamente uma seleção, os melhores. Os melhores vão jogar contra as 5 regiões do Brasil. Poxa, quando você jogar contra essas 5 regiões do Brasil, jogar entre si, vão formar a seleção nacional. Então, isso é que é o correto. Mas isso deveria ser feito no infantil, no juvenil, no junior, no masculino e no feminino. Isso é feito quando aqui no Brasil, eu te pergunto? Para mim, nunca fez e nunca será feito. Há muita coisa em jogo, não só dinheiro, mas principalmente poder. Né? Dificilmente um jogador do Nordeste é convocado com a seleção brasileira. Por quê? Não, tá bem, lei de mercado, o cara se destaca aqui ou na Paraíba, não sei o que, ele vai ser comprado por um time do Sul, Sudeste. Normalmente, porque tem mais dinheiro. E o cara que tem mais dinheiro ainda leva para a Europa. Né? Quer dizer, hoje você não forma um time feito o Santos, jogou 10 anos com jogadores, 11 anos, 15 anos. Por quê? Porque o cara se destacou feito Neymar. O menino agora, Rodrigo, foi vendido para o Real Madrid. Né? Não sei quantos milhões. Então, ele foi vendido por quê? O menino com 17 anos, jogou pouco no Santos, já foi vendido, já está no Real Madrid. O Vinícius Júnior também jogou pouco no Flamengo, já está no Real Madrid. Por quê? É lei de mercado. E se a China tiver botar mais dinheiro, e tem um maluco que tem mesmo, ou um príncipe árabe, sei lá, eles pagam e levam. E o time não pode mais formar. Mas o que eu quero dizer é, o futebol americano não pode ser comparado, principalmente o feminino. Não tem condições nenhuma de ser comparado com o nosso. Nós somos os pobrezinhos, terceira divisão, quase passando fome. O americano, eles disputam futebol de altíssimo nível no feminino. Se você teve a oportunidade de ver, eu vi, né? Então, o ouvinte, se viu, por acaso assistiu essa final contra a Holanda, você vê a categoria, a qualidade das jogadoras. Então, elas, infelizmente, eu só fiquei triste por Marta e Formiga e Cristiano. Mas pelas outras, eu não tenho pena nenhuma, porque o Brasil não tem condições, não tem a mínima condição de competir de igual para igual com essas jogadoras. Outra coisa, é como, eu aproveito já para falar sobre os Jogos Olímpicos. Nos Jogos Olímpicos, a gente quer competir, fazer campeão, fazer não sei o que lá, não tem condições. Quando o Brasil tinha, agora tem mais, a gente tinha Saquarema, que era o Centro de Excelência em Voleibol, a Saquarema e a Granja Comari, para o futebol. A Alemanha tinha isso há 10 anos, antes dos Jogos Olímpicos do Brasil. A Alemanha tinha 200 centros de treinamento para atletas olímpicos. 200 contra 2 do Brasil. Então, se um país desse oferece essa coisa, essa gama essa estrutura para os seus atletas, a gente não pode chegar lá. Então, aí chega um maluco e diz, não, eu vou investir, vou botar muito dinheiro porque eu quero fazer um atleta. Não é só isso, entendeu? O atleta é aquilo que eu digo. Para ele ser campeão do mundo, para ele ser top,
ele tem que ser tirado de um grupo de grandes atletas, senão a gente não chega. Falando em grandes atletas, o senhor como treinador de futebol profissional, revelou aí vários, né, que tiveram no cenário nacional. Eu queria que o senhor falasse aqui um pouco sobre a história com o Juninho Pernambucano, que aqui em Pernambuco foi realmente um dos maiores, né, que já existiu. Como foi essa história com o Juninho Pernambucano? Não, Juninho, rapaz, Juninho é um fenômeno, ele era extraordinário, ele desde pequenininho eu não formei, nem lancei, nem criei, ele já, se eu soubesse eu tinha feito meus 2 filhos craques como ele, né? Mas assim, penso que ajudei a trabalhar, nós conversávamos, aliás, veja, ele, aos 9 anos de idade, a gente foi campeão no campeonato pré-mirim, e eu lembro que isso eu fazia, eu pegava eles, criancinhas ainda, eles juntavam e pedia para eles comentários sobre o jogo, entendeu? Hoje é normal um jogador dar uma entrevista, mas principalmente o jogador adulto. Mas eu pegava o Juninho pequenininho, ainda criança, eu dizia, qualquer um, eu estou dizendo Juninho porque se destacou, foi 7 vezes campeão no Lyon. Aliás, o Lyon nunca tinha sido campeão sem ele. E depois que ele saiu, nunca mais foi campeão de novo. Ou seja, é a fase de Juninho. Ele agora voltou, ele é um manager, né? Ele é um gestor, é um administrador do Lyon. E Juninho era um jogador que, como eu digo, eu nunca dei uma bicicleta no jogo. O ouvinte que sabe que é uma bicicleta no jogo, eu nunca dei, mas Juninho já com 9, 10 anos ele fazia gol de bicicleta. Então, assim, é muito bacana. Nesse campeonato nós fomos disputar, foi o primeiro, nós fazíamos todos os esportes, praticávamos numa quadra, que era perto de uma escola que eu trabalhava, lá na Fernando Vieira. E ele ficava me olhando pela janela, pequenininho, a mãe chegou e disse, professor, meu filho é pequenininho, ele foi de 7 meses e tal, eu queria que ele praticasse. Mas nós fazíamos voleibol, handebol, basquete, fazia qualquer coisa. E, inclusive, a irmã dele também brincava comigo no voleibol, numa quadrinha pequena. Betinha foi campeã, foi levantadora, trabalhou na seleção pernambucana durante uns 10 anos. E, sim, e Juninho trabalhando conosco, aí como eu digo, eles davam entrevista para mim, né? Eu dizia, o que você achou do jogo? Aí eu não queria falar, eu digo, não, mas foi bom, foi ruim, você jogou bem, como é que foram os coleguinhas, entendeu? Então, assim, para desenvolver esse lado, porque é como eu digo, Juninho tinha tudo para eu, inclusive tem recorte de jornais, a mãe dizendo que eu dizia que ele era para ser seleção brasileira se estivesse naquela faixa etária, sub-10, sub-11, sub-12, só que aos 12 anos eu fui embora para Portugal, passei 5, 6 anos lá, e ele ficou por aqui, né? Aí eu sempre procurando saber dele, até que eu voltei, ele tinha 17 para 18 anos, ele estava jogando na Votorantim, futsal, e era junior do esporte. Aí eu fui na casa dele lá no prédio, Portal da Boa Vista, e que me deu bem com a mãe, com a família toda. E eu lembro que ele perguntou assim, professor, eu estou ganhando, tipo na época, o dinheiro era outro, né? Mas ele pegou, isso foi em 91, professor, eu estou ganhando tipo R$2.000 na Votorantim, quase para fazer 18 anos, vamos dizer, e no esporte eu só ganho ajuda de custo, é só passagem. O que é que o senhor acha? As minhas palavras foram o seguinte, se você quiser ganhar um salário aí de 5, 10 mil durante até os seus 35 anos, fique no futsal da Votorantim. Mas se você quiser comprar um prédio com um salário, vá para o futebol. Deixa o futsal. Veja, o risco era muito grande, porque um garoto com um salário de R$2.000 já era muito bom, ele já estava bem. Mas o futebol só dava ajuda de custo, era passagem, dali da casa dele para o esporte. Então, e logo em seguida ele largou. Aí, assim, eu acompanhei de perto, porque depois ele estava para ser vendido para o Internacional, o Palmeiras e não sei o quê. Aí ele chegou de novo, eu estava dando treino, era o Casa Caiada, que depois virou Recife. E ele pegou e disse a mim assim, ele foi para dentro, eu estava dando treino, eu apitando um treino lá, aí ele chegou, quando ele chegou, eu pedi para me auxiliar para o treino, eu saí para falar um pouquinho com ele lá na lateral do campo, ele disse assim, professor, eu estou para casar. Eu achei do caramba isso. Ele disse assim, pô, que massa mesmo, tal. Ele não vinha, mas ele disse, agora a minha família está toda preocupada porque a mulher tinha 15 ou 16 anos, era de sertão. Aí ele disse, e agora o senhor sabe, eu estou para ser vendido, os times do sul todos querendo ele. Aí eu disse, Juninho, você quer saber minha opinião? Eu disse, claro que eu quero. Ele disse, case. Aí eu me lembro que ele deu um passo assim para trás, professor, minha mãe não vai gostar disso não, dona Helena. Eu disse assim, Juninho, mas veja, eu estou te dizendo que casa, sabe por quê? Eu vou te explicar. Você é um menino novo, tem uma boa presença, né? Bonitinho, arrumado. Você vai para um time grande, você vai
ficar cheio de mulheres de todo tipo no mundo, entendeu? Provavelmente. Então, depois que você entrar nessa vida, dificilmente você vai sair para arrumar uma pessoa, para você casar e ficar com o resto da vida. E se você casar, não, eu disse assim, você ama essa menina verdadeiramente, ela se ama. Você deseja essa menina, deseja, então casa. Eu digo, porque se você gosta dessa menina, você vai trabalhar, vai jogar e sai de lá para a sua casa, para o seu lar, para a sua família. Se você não tiver essa, você vai ter namoradas, pode ter dezenas. E isso é um problema, principalmente para o atleta. A partir de agora, você vai ser um cara muito famoso, assim, em nível de Brasil, né? Não pensava que ele ia para fora, mas na época achava mesmo que ele ia para o Palmeiras, ou para o Inter, era o mais provável. Aí ele foi para o Vasco. Aí veja, ele casou com a menina, foi para o Vasco, e depois fez isso, então está com a vida, tem uma filha já está grande, casou, agora tem um filhinho nos Estados Unidos, ele foi morar nos Estados Unidos já, recentemente, ele tem mais 2 filhos, entendeu? Então são essas coisas que eu acho que ele era um cara diferente, entendeu? O Juninho era um cara diferente, extraordinário. Os outros todos que jogavam, me lembro de cada um, temos um grupo ainda hoje, é o grupo do Portal da Boa Vista, então a gente brinca, tira onda, eles mandam tudo que pode, então voltei a me reunir recentemente com eles. Muito bom. Então, professor, eu queria aproveitar esses minutos finais para o senhor também falar algo sobre o seu projeto que está acontecendo lá na UFPS, sobre esse Crescer com Saúde, né? Sobre também um outro projeto que é do neuropsiquiatria, né? Neurociência do comportamento, bem, muitos assuntos, né? A gente, com certeza o senhor vai ter que vir aqui, no mínimo, aqui umas 20 vezes para nós. A neurociência eu acho uma coisa extraordinária, porque está dentro da gente, né? Tudo que faz está ligado à neurociência, né? É uma ciência, aliás, é uma ciência nova, né? Relativamente nova, assim, as pesquisas nessa área, mas você pode trabalhar em diversos segmentos. Eu, por exemplo, trabalhei com a capacidade neuromotora. Eu fui avaliar a capacidade neuromotora dessas crianças. E o que é que nós vimos? Porque alguns estudos já mostram, já não tão recentes, eu digo não tão recentes, 50 anos, da década de 50 do século passado, 60, os caras viram um pesquisador, um médico, ele estava fazendo medições para um quartel, para o exército. E o pessoal que estava na fila, os adolescentes, 17, 18 anos, que vão servir o exército, 18 anos, 19 anos. E ele viu que aquele monte de gente que estava na fila, muitos estavam com sobrepeso e obesidade. Então, quando ele viu que aquele pessoal estava com sobrepeso e obesidade, deu um estalo na cabeça dele, ele disse assim, mas como é que pode? Esse pessoal aqui é mais ou menos do tempo que o país passava fome, na Segunda Guerra Mundial, eles estavam com problemas. Então, se as mães passaram fome, como é que esses caras estão gordinhos agora? Entendeu? Então, aí ele criou a hipótese, né? Essa hipótese chama do gene poupador, tem programação fetal, tem muitos nomes, mas bom, então síndrome X, é o quê? É que foi visto, isso assim, está bem delimitado na ciência já, que as crianças, quando são no período de gestação, as mães passam fome, passam necessidade, por exemplo, ou privação de algum tipo de alimento, por exemplo, não ingerem proteína suficiente, ou não ingerem caloria suficiente, que é diferente. Então, se ela não ingerir proteína, ela pode ter um tipo de problema. E hoje a gente tem muitos estudos com laboratório com rato, né? A gente chama de estudos experimentais. As crias são a mãe, durante a gestação, por exemplo, nós fazemos aqui na universidade, treinamos as ratas, as mães, durante um determinado tempo. Depois essas mães vão passar por privação, aí elas entram no período de gestação. Aí, por exemplo, as ratas são 21 dias, são 3 semanas, então pode passar fome. Por exemplo, um experimento pode ser passar fome na primeira semana, pode passar na segunda, pode passar na terceira, e ver como é que nascem essas crianças. Ou pode passar durante toda a gestação, com dieta limitada, ou dieta em excesso, como é que esses filhos nascem, entendeu? Então, o que é que se viu? Basicamente, é tanto as crianças que nascem com extremo baixo peso, ou seja, as crianças que nascem muito pequenininhas, abaixo de 1,5 kg, ou as crianças que nascem acima de 4 kg, que já é um excesso de peso, essas crianças têm problemas semelhantes. Ou seja, elas podem ter problema de coordenação motora, já na infância, de criança. Então, isso pode ser revertido.
mas elas podem ser afetadas, por exemplo, no pâncreas. E o pâncreas, por que pareça, é um órgão extremamente importante, porque ele tem as células que produzem, células beta-pancreáticas, que produzem a insulina. E essa insulina, ela vai depois te dizer se tu vai ser diabético ou não, na vida adulta. Então imagine você, se a gente sentiu, a criança foi baixo peso, nós vimos, a Vitória melhorou nos últimos 10 anos, a gente tem acompanhado. Mas a criança nasceu com baixo peso, provavelmente ela vai ter problemas de coordenação motora, pode ter problema neurológico, enfim. Depende desse baixo peso, se foi extremo baixo peso ou se foi só baixo peso. É normal que, por exemplo, gêmeos nascem com baixo peso, tá? Gêmeo, mas uma criança normal não é. Então, as mães que usam droga, que fumam muito ou que bebem bebidas alcoólicas, elas têm problemas. As crianças nascem com problema, são afetadas. Então, a gente tem esse programa, inclusive, esse primeiro... Quem está mandando um alô pro seu é o Francisco Fernandes, do judô. Francisco, meu amigo, grande abraço, querido. Grande abraço, você está aí na escuta. Viu? Então, essa semana passada, aliás, a professora Carol Virginia Góes Leandro, ela é responsável pelo projeto Crescer com Saúde. Nós temos ideia também de levar esse projeto para Fernando de Noronha. Está tudo pronto, só falta o ok da ilha para receber essas pessoas. Então, a professora Carol teve a reunião semana passada com o secretário de Saúde, porque nós queremos fazer um programa maior, estender esse programa Crescer com Saúde por outros municípios de Pernambuco. Por quê? O que é que a gente quer ver? A gente quer ver o número de crianças que nasceram com baixo peso, como é que a gente pode reverter, como é que a gente pode melhorar a alimentação dessas crianças. Então, vai ser interdisciplinar. A educação física vai estar presente, fazendo exercício, mas vai ter a nutrição presente, vai ter a psicologia presente. Então, são outras áreas que vão, principalmente, a assistência às famílias, às mães, porque essas mães, elas estão tendo consciência que não deve usar álcool, drogas, cigarro normal, que isso vai afetar diretamente o feto, né? E principalmente se alimentar adequadamente para poder suprir a necessidade da criança que está no ventre. E isso vai trazer consequências extremamente positivas para o futuro dessa criança. Verdade, muito importante esse trabalho que o senhor está desenvolvendo. Queria já agradecer aqui ao professor Marcelo, né? Tem que voltar aqui no mínimo umas 20 vezes, como já falei, porque são muitos assuntos, né? Trouxe aqui algumas perguntas que realmente não deu para fazer. Então, queria agradecer aí, com o apoio da Unifacol, que agora tem mais uma universidade em Vitória de Santo Antão, a primeira universidade particular. Vemos que, realmente, como falamos de esporte, são apenas as duas faculdades que realmente investem no esporte, que é a Facol, a Unifacol e a UFPE, que realmente tem esse projeto de educação física, que investe, que gosta, né? Queria agradecer a Clínica Delano Fernandes, que fica ali na Praça da Matriz, a RBR Academia, que é do nosso amigo Ravel, que foi seu Ravel, um grande abraço, Ravel. O Santos do Aplicativo, Modelo Imobiliário e Forte Construtora, que você quer construir, quer reformar, quer comprar sua casa, falar com o Paulinho do Modelo Imobiliário, Natan Frutas e Verduras, Infográfico, Arte Falco, falar com o Miller lá, Água Boa Nova, faltou água, você fala com o amigo Água Boa Nova, Alpha Security e o Bloco Me Leva, que vai ter o Bloco Me Leva, que vai ser muito bom no dia 3 de agosto, com apoio aí do Dr. Paulo Roberto, né? Mandou aqui falar muito bem nesse bloco, que vai estar na rua de Vitória de Santo Antão. Então, quero agradecer ao professor, o senhor deixa aqui os últimos comentários, e agradecendo também a paciência aqui do Jardim Cerqueira, que está nos aguardando esses minutinhos finais. Valeu, Graciliano, obrigado pela oportunidade. É sempre bom estar aqui, discutir, como eu disse, colocar nossas ideias e principalmente divulgar algumas ações que a maioria da população nem sabe que existem. Tá? O canal está aberto, nós como funcionários públicos estamos para seguir ao público, às pessoas, e por isso você sabe, nós temos projetos, você já competiu em campeonatos que nós organizamos lá, e espero voltar a termos outros. E, enfim, isso é o objetivo da universidade, se inserir na cidade e prestar serviço à cidade, mas a cidade também tem que, a cidade, quando eu digo, é a parte mais da política, tem que oferecer
o que a universidade necessita, que a universidade quer ajudar a população, ajudar a cidade a crescer. E a universidade dentro de Vitória de Santo Antão, ela tem... Infelizmente vai na contramão da gestão pública aí do prefeito, da prefeitura, que não quer, parece que é contra o povo. É muito difícil, né, professor? Pronto, então muito obrigado e espero voltar aqui em breve, se Deus quiser. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Sociedade de Debate volta quinta-feira, 6h30 da manhã. Um abraço. Já deu o programa agora, eu pensei que ia ficar mais 1 hora aqui. Não, e era bom. Foi ótimo, foi ótimo. Debate.